Biblioteca de Bolso. Uma conversa informal a três sobre a relação que estabelecemos com os livros. Uma ideia original de Inês Bernardo E José Mário Silva. Olá, bem-vindos ao Biblioteca de Bolso. Já voltámos em 2017 e para o programa 50, que assinala o primeiro ano de emissões do Biblioteca de Bolso. Hoje temos um programa um bocadinho diferente. Vamos escolher os 3 momentos que mais gostámos deste último ano, não é, Zé Mário? Os 3 momentos, cada um. De cada um. São 6. É verdade. Nós somos muito abusadores nos programas que fazemos, só os dois. Podiam ser outros, escolhemos estes. Sim. Foram momentos que, por alguma razão, nos marcaram também a nós e guardámos particularmente na memória. Sim. Alguns deles com algumas histórias por trás e daí isso. E depois a razão... também tentaremos contá-las. Exatamente. E vamos começar, Inês, com quem? Explica. Bom, a minha primeira escolha foi um programa que nós gravámos, salvo erro, antes do nosso programa número 1 oficial. Portanto, é verdade. Acabou por ser o número 2. Acabou por ser o número 2, um bocadinho de história para que as pessoas possam perceber. Antes de começarmos a gravar o Biblioteca do Bolso, uma vez que foi um desafio entre os dois, tivemos de pedir a algumas cobaias que viessem gravar connosco para percebermos se o formato funcionava. E convidámos a Catarina Homem Marques. Hoje em dia... Foi uma cobaia magnífica. Magnífica, sempre. Correu tão bem que decidimos logo que teria que ser o programa número 2. Sim, a Catarina é sempre uma ótima cobaia. Hoje em dia é assistente editorial na Tinta da China. E a Catarina, eu sabia que ela tinha esta história. Quem conhece a Catarina sabe que ela tem uma relação muito especial com os maias. E é hilariante. É a única pessoa que eu conheço... Bom, não é verdade. Há outra pessoa que nós trouxemos ao programa que também tinha uma relação platónica com uma personagem de um livro. Mas a Catarina foi realmente a primeira pessoa que eu conheci que tinha uma paixão platónica tão forte. E para mim esta imagem há de ficar até ao fim dos dias, que as palmas das mãos suavam. Ela conta isso. Quando ela lia o nome de Carlos da Maia. E foi justamente essa passagem da intervenção dela sobre os maias do Bessa de Queiroz que nós selecionamos e vamos ouvir agora. E o que é que acontece? Então, eu leio o livro e apaixonei-me perdidamente pelo Carlos da Maia. Portanto, pode-se dizer que o Carlos da Maia foi o meu primeiro amor. E atenção, isto é verdade. E quando eu digo primeiro amor, era mesmo uma questão hormonal. Não estou a falar de uma coisa assim abstrata. Não era um amor intelectual, era um amor... Era um amor mesmo. Um amor pré-adolescente de eu li o livro, aparecia o nome dele e eu ficava com suores frios nas mãos. Eu tinha reações... Eu achava que ele era de verdade. Eu a certo momento convenci-me que ele tinha de facto existido. Por acaso na sala, tu ficavas com os olhos a tremer. Eu lia e relia o livro para passar mais tempo com ele e na esperança de que acontecesse alguma coisa. Quando nós temos esperança que um livro que está fixado de repente aconteça alguma coisa diferente, que possa ser diferente, que ainda hoje eu leio o livro com essa sensação de que talvez o fim seja diferente. E eu leio o livro todos os anos, pelo menos uma vez por ano. Sei que parece uma pessoa, uma stalker do Carlos da Maia, mas não, entretanto já resolvi essa parte da minha vida e somos só amigos. Temos uma boa relação de amigos. Saudável. Mas aquilo foi de tal forma, naquela altura, que eu fiz viagens a Sintra para ir ver o Lawrence, o hotel onde ele tinha tentado encontrar a Maria Eduarda. Portanto, eu tentei procurar o Ramalhete, aquelas coisas mesmo de doida, de fã, como se ele fosse uma estrela rock. Se houvesse pósteres... Sim! Se houvesse pósteres do Carlos da Maia, eu teria tido um póster do Carlos da Maia na minha parede, quando as minhas amigas estavam apaixonadas pelo Bon Jovi e por, assim, pessoas que não lembram, não é? Pois, eu acho que sim, mesmo que ele fosse mais feio, a gente não sabe. Isso é engraçado, mas na tua cabeça como é que ele era? Não, ele não era. Isso, eu já pensei nisso muitas vezes, porque depois, entretanto, ele já foi ator, não é? E não projetavas nele a imagem de alguém que conheces? Ele, assim, o mais próximo que eu tive de perceber mais ou menos como é que eu achava que ele era foi uma vez que a Globo fez uma adaptação dos Maias para uma minissérie em que puseram o Fábio Assunção a fazer de Carlos, e o Fábio Assunção é loiro, e isso para mim era inadmissível. Não me fazia, aquilo não eram os cabelos dos Maia, aquilo não estava bem. Não. Mas para concluir, ele foi de tal forma que eu li tantas vezes os Maias que a minha mãe, que é uma pessoa otimista, ficou convencida que eu era fã do Essa.
E eu queria lá saber do Essa. Eu nem sabia bem de onde é que vinha esse tal de Essa. Hoje em dia adoro, claro. Mas na altura nem fazia ideia. E ela começou-me a dar outros livros do Essa de Queiroz para eu ler. Então eu lia, imagina, A Cidade e as Serras, depois lia de Novo os Maias, depois lia O Primo Basílio, depois lia de Novo os Maias. Portanto, eu li muito cedo grande parte da obra do Essa de Queiroz por uma questão hormonal. Que era o meu amor, que a minha mãe interpretou mal como um amor pela literatura ou pelo escritor. Não estava lá o Carlos. Não estava o Mas Carlos. tu esperavas encontrar o Carlos outra vez? Eu esperava, sim, eu esperava sempre. Eu às tantas comecei a confundir, também houve esta fase, e lá está, na altura a internet não é como é hoje, e o meu pai imprimiu-me umas folhas no escritório, porque eles achavam todos que eu era fã do Essa. Imprimiu-me umas folhas com a biografia do Essa de Queiroz, e eu comecei a confundir as duas pessoas. Eu tive esta fase. Eu às vezes nego esta Carlos fase. passou a ter um monóculo. Havia uma parte da biografia do Essa que eu atribuía ao Carlos e havia partes da biografia do Carlos que eu atribuía ao Essa, sendo que o alter ego do Essa não era o Carlos, era o João da Ega, não é? Exato. Portanto, muito confuso. Também gostas muito de outra personagem, que é o Afonso, não é? E também por questões emocionais, porque eu tive uma das pessoas mais importantes. Isto é para a gente fazer terapia? Mas não precisas de Está bem. Era assim uma espécie de avô. Sim, porque eu tive a pessoa mais importante na minha vida, que definiu muito a minha personalidade, foi o meu avô. E eu sempre tive uma relação muito emocional com ele e com a velhice, por causa dele, porque ele sempre foi, ele morreu, sim, exatamente, não, porque ele, de facto a minha avó era mais nova, bastante mais nova do que ele, Para e ti ele sempre foi muito velho, ele morreu aos 90, teve uma vida longa, felizmente. Espero que não tenha sentido o mesmo com o Ivan Illich, acho que não, que ele teve uma vida bastante preenchida, mas havia essa minha, ainda hoje, essa minha fragilidade, eu muito facilmente me identifico com uma pessoa mais velha e não tanto com uma pessoa mais nova. E o Afonso da Meia tem aquele caráter forte, não é? Que a mim me fazia lembrar o meu avô, sendo que eram pessoas diferentes, de épocas diferentes, não é? A minha parte preferida dos Maias é quando o Pedro entrega o Carlos bebê ao pai, sim. Portanto, no escritório do Afonso, e há um momento muito cómico em que o Carlos bate-lhe lá com o brinquedo que ele tinha na mão, no nariz, uma roca, na cabeça ou na cara do avô, e o avô diz-lhe qualquer coisa muito formal, mas muito fofinha, que é necessário amar o avô. Portanto, ele diz assim ao bebê, é necessário amar o avô. Aquilo é um momento tão bonito do livro. Eu sei o livro quase de cor, porque lá está, eu leio. Entretanto, já se transformou mesmo numa coisa literária, eu acho que não há. Ninguém escreve como essa, e isso também nos outros livros, que também já reli vários deles, já sem questões hormonais envolvidas, portanto mais calma, sem suores frios, e é um escritor tudo bom. Não, isto é tudo maravilhoso, é incrível. A Catarina é a única pessoa que eu conheço que leu o Essa por questões hormonais. Porque não? E porque não? E porque não é? Quer dizer... E depois já voltou tantas vezes que leu bem. Exatamente. Bem. É engraçado que ela toca num ponto que muitos convidados também abordam depois das gravações, que é a questão do divã, não é? Vem fazer terapia connosco. De certa forma, as pessoas aproveitam também aqui para exorcizar os seus fantasmas e demónios. E se calhar passávamos para... a segunda escolha, a minha primeira, não sei se queres saber qual é. Tenho muita curiosidade, conta-me tudo. Por acaso, entretanto, tornou-se... há uma relação que não existia na altura em que este programa foi gravado, da Catarina, que agora existe, porque a segunda escolha é a Bárbara Bolhosa, que entretanto se tornou, entre aspas, patroa da Catarina. Exatamente. Na altura não era. Não tivemos nada a ver com o assunto. Não, nada. E a Bárbara, quando veio falar connosco, falou também de uma personagem que a marcou muito, que foi a Ana Karenina. Sim. E a forma como ela falou da Ana Karenina foi, para mim, muito impressionante. E se calhar já depois comentamos, mas vamos ouvir como foi. Tudo bem. Eu acho isso muito importante. Quer dizer, para além de todos, aquilo que pode ter ou não a importância da literatura na vida das pessoas, é quando tu pensas nas personagens como pessoas e vais pensando nelas ao longo da tua vida, nesta ou naquela circunstância, como de outras pessoas. Exatamente. A mesma coisa. E passam a ter a mesma importância. A Ana Karenina tem essa importância na minha vida. A Ana Karenina é a Ana Karenina é uma personagem que, assim, eu tenho uma grande admiração por ela,
Acho que ela foi muito corajosa, que ela seguiu, e eu identifico-me muito com isso, de tu seguires aquilo em que acreditas e arriscares tudo. A crueldade, aquela crueldade com o filho, de o pai a proibir de ver o filho, e depois ela, quando tem a filha com o Conde Vronsky, o seu grande amor, e que a fez perder toda o senso, não é? O senso, perdeu tudo por ele. Quando ela tem a filha com ele, ela já não gosta daquela filha, ela vai rejeitá-la, porque ela não se esquece do filho que deixou para trás. Epá, eu vejo que isso se calhar marcou-me, porque eu já era mãe quando li Ana Karenina. E esta coisa dos filhos e dos amores é muito complicado de gerir, muitas vezes. E a mim fez-me muita impressão, para já, como ela conseguiu destruir, ou seja, ela apostou tudo naquele amor, mas foi ela que o destruiu completamente, não é? Sim. E se calhar isso tem muito a ver com o facto de aquilo já estar minado à partida, porque ela tinha perdido o filho dela, por causa dele, não é? E portanto, quando ela tem um filho com ele, não é? Que tu pensas, ok, podem refazer. Ela não vai amar essa filha, e entra naquele loop completamente obsessivo, não é? Que a leva a matar-se, mas essencialmente aquilo que me marcou mais na Karenina, enquanto mulher, foi isso, foi a paixão, a importância da paixão e a importância de tu seguires e tu não te deixares, o seres livre, não é? O lutares pela tua liberdade e lutares por aquilo em que acreditas e mais que acreditas, naquilo que tu queres fazer. Sim, naquilo que tu queres ela é de uma liberdade incrível. É incrível. Ela está controlada até um certo ponto. Ela, a partir do momento em que ela decide, ela abdica de tudo. Completamente. E eu penso sempre nisso, que é, tu consegues controlar os teus comportamentos, mas tu não consegues controlar aquilo que sentes. E quando tu decides, eu vou viver isto porque eu não consigo viver sem este homem, e o marido dela, sacana, horrível, a proíbe de ver o filho, e ela vai ver os filhos às escondidas, e portanto lhe põe isso como um preço, não é? Eu senti muito isso, não é? Eu, enquanto mulher, tu pensas assim, eu sigo um grande amor, sigo, que não consigo viver sem ele, que já não consigo respirar, que me está... mas vou ter que perder o meu filho. E para mim, para além de toda a caracterização da sociedade russa, da parte do campo, para além disso tudo, percebes? E da corte e de tudo isso, a mim o que me interessou muito na Ana Karenina foi a Ana Karenina. Foi a Ana Karenina, sim. Como em todos os livros do Tolstói, está lá muito mais, não é? Estão lá as camadas... claro, está lá tudo, claro, está lá tudo, os grandes temas da época, mas de facto esta mulher irrompe completamente das páginas. Sim, não é? E é muito engraçado, não é? Porque ela, de repente, a meio do livro, ela é uma heroína para ti, não é? Sim. Ela é wolfa, e depois vem tudo, não é? E vem o peso todo da opção que ela tomou. Quer dizer, obviamente que é extraordinário, não vou fazer qualquer tipo de comentário qualificativo em relação à Ana Karenina, claro, ao livro, não é? Estou a falar só naquilo que representou para mim e como me fez pensar nisso. Eu, enquanto mulher divorciada, com filhos, não é? Sim. Como é que isto se podia pôr, percebes? Porque lá está, as implicações das decisões. Exatamente, e muitas vezes penso nela e penso sempre que ela acabou muito mal, e portanto isso é um grande consolo para mim. É um grande consolo para a Bárbara. É um grande consolo para a literatura e para quem gosta de literatura, e é de facto o que nós buscamos, é esta forma apaixonada de falar, não só sobre os livros, sobre as personagens, porque de facto as personagens marcam-nos, não são só os livros ou a qualidade da escrita, são também as figuras que passam a fazer parte da nossa vida, como a Bárbara explicou. E se calhar agora passamos para a terceira escolha, para a tua segunda, que é o Ricardo Araújo Pereira. Exato. Também foi dos primeiros convidados.
Já agora gravámos em circunstâncias bastante singulares durante o Correntes de Escrita. Tu que foste sempre a responsável pelo som, explica lá porque é que gravámos no quarto. Gravámos num quarto de hotel, o que gerou, obviamente, a sua piada quando subimos. Fomos os três para um quarto de hotel. Por causa da acústica. Portanto, para quem não sabe, nós gravamos o Biblioteca de Bolso de forma completamente artesanal e para que isto saia minimamente audível, temos de ter condições acústicas específicas e realmente ali não havia hipótese. Tinha de ser no quarto do hotel e fomos para o quarto com o Ricardo. Por causa dos cortinados e dos colchões que absorvem o som. Certo? Por causa da acústica, exatamente. Mas eu escolhi este primeiro porque para mim foi uma grande surpresa. O Ricardo escolheu um livro que é o The Fly Trap, que é um livro sobre insetos. Exatamente. Sobre um tipo específico de insetos, que são moscas que imitam ou que fingem que são abelhas. Ele vai explicar melhor do que nós e foi um momento talvez dos mais divertidos do Biblioteca de Bolso. A questão aqui é, o livro é óbvio que é sobre várias coisas. É sobre, por exemplo, é claramente sobre moscas. Esse é um ponto. Não vos vou mentir, é também sobre, e isso é fascinante, devo dizer, sobre os ferrinhos que estas pessoas usam para espetar as moscas na sua coleção de moscas. São os ferrinhos especiais, uns mais resistentes, outros mais maleáveis. Não se preocupem que ele explica isso tudo, está bem? Quem tiver interesse ficará satisfeitíssimo. Mas é também sobre, isso é curioso, sobre silêncio, sobre lentidão, sobre solidão, porque isto é um trabalho... Aliás, o livro é todo atravessado por uma espécie de autoironia, de autodepreciação constante, porque é sobre ele também, não é? É sobre ele, sim, ele tem consciência de que estar entusiasmado com moscas tem um lado ridículo. Eu sinto o mesmo embaraço só de estar a falar do meu entusiasmo pelo livro de moscas, quanto mais ele. E, portanto, há uma solidão envolvida nisso, há até alguma rejeição, quer dizer, ele mora numa ilha muito pequena na Suécia. Às vezes há pessoas que passam por ele e dizem, está a fazer? E ele, estou aqui, por acaso, às vezes ele diz, pá, vou experimentar dizer a verdade, está a apanhar umas moscas. Mostra lá o frasco. Isto não são moscas, são abelhas, pá. E ele, não, são moscas. E essa discussão não costuma levar a lado nenhum, às vezes até descamba para promessas de violência. Mas o livro é sobre várias outras coisas, sobre várias coisas, diríamos, antimodernas, sobre um conhecimento muito específico, sobre focar a atenção numa coisa e concentrar-se nela horas e horas, sim. E acho que ele reabilita também as moscas. As moscas têm má fama. Vai ter moscas. Exato. Assim. Nunca é uma coisa boa. Sim, nunca associamos nada de bom às moscas. Achas que no caso dele há uma reabilitação? Acho que sim. Para já o entusiasmo dele pelo estudo das moscas impressiona. E de facto, ele faz, além da frase, da epígrafe, ao longo do livro, eu acho que ele vai fazendo... Vê-se que é uma pessoa que conhece bem a literatura e leu vários livros em busca das melhores passagens sobre moscas. Em princípio, qualquer passagem sobre moscas que haja na história da literatura, no Bruce Chatwin, sim, exatamente, ele registra. E o que é divertido também. E o livro é também sobre ele a seguir os passos de um outro sueco muito conhecido, também entomologista, que inventou uma armadilha para moscas. Eu continuo a falar sobre isto e a sentir-me ridículo, mas... Fly Trap, não é? The Fly Trap, sim. Foi inventada por esse outro sueco chamado René Malese, que é uma espécie de... Parece um nome de personagem. Pois é. E ele próprio é uma espécie de Indiana Jones da entomologia, porque viveu uma vida de aventuras As pessoas estão muito enganadas sobre o que é entomologia. A entomologia mas eu imagino que seja uma aventura. Atividades mais excitantes. Será uma abelha? Não será uma abelha? Será uma abelha, cuidado. Vai picar? Exato. Não vai picar? Outra coisa, costuma-se dizer nos países do Sul, Mediterrâneo, África, são países que têm moscas. Os países nórdicos, supostamente, são os países onde não há moscas. Lá está, mas na ilha deste senhor existem quase 2000 espécies de moscas, só destas moscas. Só destas, atenção. Só das que fingem que são abelhas. Só das que fingem que são abelhas. E ele, lá está,
sempre que consegue capturar uma que ainda não tinha estudado, ou ainda não tinha, já tinha ouvido falar dela, mas não estava devidamente catalogada ele fica muito, muito contente. E com quem é que fala? Com quem é que ele partilha? Essa é a questão. Ele fala, não fala com ninguém, a ilha é bastante desabitada e ele fala. Quando fala, é assim em congressos internacionais de outros apreciadores de moscas ou através da internet, sim. Portanto, moscas que se disfarçam de abelhas. É verdade. É todo um universo. Sim, eu fiquei com a curiosidade de se o Ricardo alguma vez contactou este senhor pela internet para falar com ele sobre este assunto. Pois, não sei, o senhor Frederick Sjöberg. Acho que provavelmente não, mas eu acho que devia. E devia até escrever, como nós dissemos no programa, o prefácio para a edição portuguesa deste livro. Nós chamámos a atenção dos editores, ainda ninguém se mexeu. Esperemos que em 2017 Zé Mário, aí não digas essas coisas. A não Armadilha sabemos, de Moscas, belo título. Não sabemos ainda se não estará já no prelo. Esperemos que sim, eu estou ansioso. Como grande surpresa editorial para 2017. Eu estou ansioso. Vou ser dos primeiros, vou logo comprar. E passamos para a tua próxima escolha. A minha próxima escolha é um excerto do programa com a Maria Manuel Viana, que foi o programa 24. Sim. Ela falou apaixonadamente de 3 livros, mas eu acho que ainda mais apaixonadamente sobre o Hiroshima Meu Amor, da Marguerite Duras. E em particular de 8 páginas que ela destaca. Sim. Foi incrível esse programa, foi absolutamente. E ela explica, conta, não neste excerto, mas no programa explica o que é que são essas 8 páginas e depois explica uma história relacionada com este livro e com essas 8 páginas. Vamos ouvir. Porque ela dizia sempre, não havia homens em Nevers. Os únicos homens eram alemães. Eu durante muito tempo não olhei para ele, não o vi. Mas depois excluí aquele alemão de todos os outros. Aquele alemão não era nazi. E de facto aí a gente percebe o Hiroshima Meu Amor. Isso tudo em 8 páginas. 8 páginas. Não, são as 8 páginas mais assombrosas da literatura. Sim, uma história absolutamente fabulosa. E tu tens outra história ainda sobre o teu primeiro exemplar deste livro que foi roubado. Foi roubado. Desapareceu misteriosamente. Eu não sei se foi roubado. Não na tua biblioteca. Não na minha biblioteca, mas eu tenho um azar. Sempre a fugir. Sempre. Aliás, eu retrato um amigo enquanto falo, comprei-o entretanto aqui há dias. Mais uma vez. Uma edição que já não é a mesma, já não é aquela tão bonita, azul, com a capa da Cristina Reis. Já não é, pronto, mas enfim, é o que se tem. Há de haver por aí muitos retratos. Mas fui procurar espalhá-los por todo o mundo. Aliás, foi assim que eu conheci um dos livros que também, aliás, hesitei, foi A Espuma dos Dias, do Boris Vian. Encontrei-o num quarto de uma casa em Londres. O meu pai foi operado ao coração quando eu tinha 17 anos e fomos um mês para Londres, não se faziam ainda as operações cá, e portanto fomos para uma casa, e nessa casa havia livros entre os quais havia A Espuma dos Dias, e também foi o assombro. Portanto, eu sou muito de encontrar e perder livros, mas eu acho que isso também é uma das nossas funções, essa de dar os livros às pessoas de quem gostamos. E este desapareceu-te? Este desapareceu-me, portanto, eu quando era professor de francês, um dos livros, não era bem um livro, as 8 páginas que eu dava sempre, porque enfim, também, obviamente, a formação dos alunos também não nos permitia ler livros muito longos em francês, portanto aquelas 8 páginas continham tudo, e eu não queria que eles crescessem como eu, na ilusão de que todos os franceses tinham sido revolucionários e da resistência, porque os livros, os manuais escolares, que eram obviamente feitos, encomendados pela embaixada, só contavam casos de resistentes. Todos tinham sido Jean Moulin, em França, toda a gente tinha sido. E portanto eu aquelas 8 páginas estudava sempre com os alunos, até porque a Duras tinha uma escrita muito despojada de adjetivos e frases curtas. Portanto era muito fácil. E era muito fácil ver a construção frásica mesmo do ponto de vista não só sintático como morfológico, que era uma maneira importante das pessoas começarem a perceber como é que se escreve, como é que se lê. E, portanto, eu estava na sala, havia felizmente salas de fumo na altura, foi uma das grandes perdas deste politicamente correto que nos querem obrigar, e eu tinha posto o livro de ponto, as minhas coisas, o tabaco, virei-me.
E quando voltei não estava lá o Hiroshima, meu amor. E eu fiquei desesperada porque ia dá-lo na aula a seguir. Procurei por todo lado, procurei no caixote de lixo. Pensei, alguém o atirou para o caixote. Procurei por baixo de tudo. E depois tive uma das grandes alegrias da minha vida, que era chegar à aula e saber o livro. Pronto, sabia as frases, pronto. Livros roubados, mas que sabemos de cor. É verdade. Já te aconteceu, Zé Mário, perder algum livro ter-te sido roubado? Roubado acho que não, mas já perdi livros que até estava a meio da leitura e é uma sensação muito, muito desesperante. Mas há um lado aqui bonito na história da Maria Manuel, que é o facto de ela perder os livros, mas sentir que os livros ganham uma outra vida. Sim. Ela falou muito também dos livros da Eduarda Dionísio, que por circunstâncias várias desaparecem da biblioteca e já ela compra de novo e depois perde, e é como se fosse os livros vão se espalhando pelo mundo, porque um livro nunca se perde completamente. Se nós o perdemos, alguém o achou. Sim, exatamente. Que isso aconteça, não é? Esperemos que sim. A nossa quinta escolha foi um dos momentos mais surpreendentes do programa. Muito. Porque foi durante o programa da Helena Vasconcelos. Exato. E sobretudo porque não estamos à espera que se diga o que ela disse de uma obra-prima absoluta, de um clássico. Exatamente, estamos a falar de Romeu e Julieta, de William Shakespeare, e foi verdadeiramente surpreendente, já que vamos comentar. E a personagem principal, a protagonista do segundo livro que escolheu, está precisamente na adolescência e vive o grande amor romântico. Estamos a falar da Julieta, do Romeu e Julieta, de William Shakespeare, que é a segunda escolha, e no tal percurso da vida de uma pessoa, depois da infância, é a adolescência, e neste caso o amor extremado da adolescência. Porque o Romeu e Julieta, que se transformou ao longo dos séculos numa espécie de arquétipo do amor romântico? Exato. É uma das minhas peças favoritas, o que é perfeitamente banal, porque é uma das peças favoritas de 99,9% das pessoas que leem Shakespeare. Mas, exato, Zé Mário, e isso tem a ver com a altura em que nós nos apaixonamos, em que o mundo se torna caótico, não é? E em que os grandes deslumbramentos, não há dúvida que Romeu e Julieta é a história do grande amor, do Stars-Crossed Lovers, não é? É aquela... Amaldiçoado também, não é? Sim, que está a determinar aquilo, é algo que nós, quando estamos apaixonados na altura das grandes paixões, percebemos isso perfeitamente, achamos que aquela pessoa está-nos destinada, mas devo dizer uma coisa, o Romeu e Julieta, a história é uma porcaria. Isto é o que chamam um anticlimax. É maravilhoso, mas é uma... A história é uma porcaria, saque-se, como dizem os ingleses. Porque vocês já viram, então aqueles dois desgraçados apaixonam e depois é aquela história toda dos filtros amorosos, de um a fingir que está, uma pensar que está morto, depois... Para já é uma história de gangues, não é? É uma história de gangues, de tal maneira que o Rubinstein fez o West Side Story, não é? Baseando-se na mesma ideia, que aliás já é anterior a Shakespeare. Mas a história é horrorosa e aquelas personagens são todas horríveis, não é? O Mercúcio é um parlapatão, enfim, a ama é fria, é horrorosa, aquele Frade é um palerma e todos eles estragam a vida àqueles dois miúdos. Quer dizer, a história é horrorosa. O que é que acontece de extraordinário? É que o Shakespeare cria umas imagens e a linguagem de Shakespeare transforma aquilo num deslumbramento completo e por isso é que eu acho que é realmente nós basta-nos citar partes do
do Romeu e Julieta para sabermos se estamos apaixonados ou não. Quer dizer, aquilo é quase um teste, não é? Se nós lermos aquilo... Caso podia aparecer nas revistas femininas. Exatamente, não é? Como é que é? My bounty is boundless as the sea, my love is deep. Isto é a Julieta, claro, que é a única com classe naquela história toda, para dizer francamente. My bounty is boundless as the sea, my love is deep. The more I love thee, the more I give, the more I get, because both are infinite. Portanto, é quase uma religião do amor, como aliás o Harold Bloom fala nisso, que é o maluquinho do Shakespeare, não é? E por isso é a linguagem, e a linguagem transforma tudo, não é? Aquela miúda que tem 14 anos transforma-se numa mulher que enfrenta tudo por amor, mas ao mesmo tempo tem com uma espécie coragem. de sabedoria, não é? Exato! Bem, ninguém estava à espera disto, é, Mário? Foi mesmo surpreendente e muito divertido. Aquela maneira de dizer, a história é uma porcaria! Porque, de facto, e na realidade, se pensarmos bem, é uma porcaria. Só se safa a Julieta. E só se safa porque foi escrita por William Shakespeare. E como a Helena disse, de facto a linguagem é qualquer coisa de extraordinário, qualquer coisa de maravilhoso. E de facto lembra-nos que a literatura, mais do que boas histórias, implica sempre boa escrita. Sim. Domínio da linguagem, como era o caso do William Shakespeare. Sem dúvida. E polémicas à parte sobre se ele existiu, se não existiu, quem é que terá sido as peças. As palavras ainda estão connosco ainda hoje. Exatamente. Passamos para a nossa última escolha, que é a Ana Margarida de Carvalho. E eu escolhi esta primeira parte da Ana Margarida de Carvalho porque foi, para mim, verdadeiramente surpreendente. Porque os nossos ouvintes podem não saber, mas nós preparamos os nossos programas, não é? Tentamos preparar os programas, nem sempre lemos todos os livros, alguns já lemos, outros já conhecemos, mas este primeiro livro que ela trouxe, a Prima Bette, do Balzac, nós não conhecíamos. Eu lembro-me que fizemos imenso trabalho à volta deste livro e de repente ela chegou e contou uma história verdadeiramente inesperada. O livro não é o mais importante. Não é o mais importante. O que importa é o contexto em que ela leu o livro e de facto é em si mesmo uma história que vale a pena ouvir. Balzac é uma escolha estimável, acho que sim. Mas a Prima Bette, para mim, e como a proposta foi qualquer coisa que tivesse a ver com uma fase da minha vida, teve de facto a ver com uma fase da minha vida e teve a ver com o nascimento do meu segundo filho. Portanto, eu li-o há exatamente 18 anos. Não me lembro nada, mas posso dizer-vos, lembro-me de qualquer coisa, posso dizer-vos que a história é mais ou menos parecida com aquele livro do S, o Primo Basílio, e com a personagem Juliana, que é a personagem mais importante do livro do S. É uma megera, não é? É uma megera horrível e que tem direito a muito mais páginas do que a Luizinha. As boazinhas, não é? Do que a boazinha. E que o Essa descreve com imenso rigor. E é uma grande personagem. Aliás, o livro devia chamar-se a Juliana, como este se chama a Prima Bette, porque eu acho que houve ali um paralelismo, não sei quando é que... Bem, mas de qualquer maneira, o Essa também era um seguidor do realismo e o Balzac era uma espécie de pai do realismo. E então, eu estava a ter o meu segundo filho e achava que já sabia tudo, uma vez que já tinha tido o primeiro. Aquilo já não era novidade para mim e senti nessa noite que o bebê estava a nascer e então de manhã avisei toda a gente, os meus pais e o meu marido, que estava na altura de irmos para o hospital e então fiz a minha malinha com calma, a ter as contrações, a ter isso tudo, mas tudo com calma e chegámos ao hospital, eu de mal e tal, e apareceu-me uma enfermeira, uma espécie de Prima Bette, completamente megera, a tratar-me mal, a dizer vai-se embora, não tem ideia nenhuma, isto nem daqui a uma semana está atrasadíssimo, não tem noção. Eu disse, bom, já tive um filho, então, mas como é que eu vou aguentar uma semana com estas dores, porque eram contrações com alguma intensidade? E ninguém me ligou mais nenhuma, a minha mãe foi trabalhar, o meu marido foi trabalhar, eu fiquei em casa sozinha e fiquei a pensar, bem, isto vai ser difícil
como é que eu vou conseguir aguentar uma semana, porque fiquei mesmo com essa ideia na cabeça, achei que a senhora devia saber o que é que estava a falar. Sim. Como é que eu vou conseguir estar uma semana com estas contrações, como é que eu vou dormir, como é que eu vou comer, como é que eu vou conseguir? E então desatei a ler freneticamente, mas a ler mesmo freneticamente, e era o livro que estava ali ao lado, não sei porquê, e comecei a ler a Prima Beta, a ler, a tarde inteira a ler, o livro terá o quê? 300, 400 páginas, por aí, e chegou ao final da tarde, as contrações já eram 3 em 3 minutos, pronto. E eu aí disse, pronto, acabou-se, a senhora não sabe o que é que está lá a fazer, se cá nem era enfermeira, temos que ir para o hospital. Chamei toda a gente, ninguém estava com pressa, achavam todos que eu estava a exagerar. Lá me apareceu alguém para me ajudar e foi uma cena de filme, ou seja, tivemos que ir no carro a passar os sinais vermelhos, uma coisa, em Lisboa, completamente desnecessário, não é? Sim. E depois cheguei ao hospital e foi só chamarem o médico, o bebê nasceu, mas dessa vez eu, além de levar as malinhas e as coisas todas para o bebê, levei também o livro da Prima Beta que tinha ficado por ler, ainda não tinha acabado. E isto é tão incrível, o cérebro das pessoas, depois do bebê nascer, depois deste stress todo, está tudo bem, do médico entregar o bebê, pôr a etiqueta no bebê, cortar o cordão umbilical, essas coisas todas que se fazem. Eu perguntei, não viram aí, acho que foi o anestesista, que vergonha, não viram aí o livro. Já agora acabavas, não é? Não, o que é certo é que acabei o livro nessa noite. Na noite? Sim, na noite que o bebê nasceu. Então, para que é epidural quando tens a literatura? Eu não sei explicar isto, mas de facto foi um livro que eu tinha que acabar, porque não sei explicar. Que te marcou realmente. E marcou-me, nunca mais me esqueci. Coitadinho do meu filme Miguel está associado a esse livro. não deste o nome do escritor, porque senão chamava-se Honório. Honório, era Honório. Fica Honório. Mas não, lá. Não, isto foi um ataque de, não sei como é que é de explicar isto, mas uma espécie de hipnose literária, mas depois comecei a ficar mais lúcida. Mas acabei, é uma sensação difícil de explicar, mas tinha que acabar o livro e de facto acabei no hospital. Zé Mário, o mais engraçado desta história é que muitas pessoas da família da Ana Margarida de Carvalho não a conheciam. O próprio filho, creio eu, só descobriu depois de ouvir o programa. E cá está, como a Catarina também dizia, há muitas coisas. Este programa é muitas coisas. É também um divã. Exato. E é também um sítio onde os familiares podem vir descobrir lados secretos dos convidados. Exatamente. Eu também gostei de que tivesse escolhido este fragmento, este excerto, porque a Ana Margarida de Carvalho escreveu para mim o melhor livro português do ano. Que aliás dissemos-lo no programa, Dissemos-lo, não é? e depois o resto do ano confirmou. Eu, sim, aliás, escolhi-o, e não fui só eu, o público, o Y também o escolheu como livro do ano, e de facto fica aqui também uma espécie de balanço literário e a nossa homenagem à Ana Margarida de Carvalho, que de facto é uma grande escritora e uma grande entrevistada. Exatamente. E vamos ficar por aqui. A quem nos ouve, obrigada por nos terem seguido ao longo deste ano, quer nos tenham acompanhado desde o início ou tenham apanhado os episódios já a meio do ano. Podem sempre voltar atrás e ouvir tudo. Está tudo no SoundCloud. Exatamente. Esperamos que continuem connosco. Desejamos a todos um bom ano de 2017 e, como sempre, o Biblioteca de Bolso vai estar de volta para a semana já no seu formato normal. Até lá, sigam-nos nas nossas redes sociais em facebook.com/Biblioteca de Bolso e ouçam-nos através do SoundCloud, do iTunes e por subscrição RSS e na rádio online Rádio Lisboa, onde também podem descobrir muitos outros podcasts. Até lá, boas leituras e esperamos que seja um 2017 recheado de livros. Esperamos que sim. Até para a semana. Até para a semana.